Você vai vendo que nós vamos parar. Como é que tá? Aí, ó. Viu, Eric? Eu já vou pedir puxar isso. Não, eu não vou dar um minuto praticamente. Então vamos reiniciar o nosso trabalho. Esse Zé já é outra coisa que eles estão sumidos. Então, ao iniciar o trabalho, eu gostaria de agradecer ao senhor Carlos Eduardo. É isso? Isso mesmo. O senhor vem representando? Eu sou representante comercial das indústrias químicas Meliani, já há 16 anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho como era administrado a indústria Meliani no período em que o senhor Gilmar Longo da Rocha administrava como síndico e logo em seguida como está sendo administrada com o administrador Simão. Isso. Se o senhor me permitir, só vou fazer uma apresentação breve. Eu sou representante comercial há 16 anos e, na realidade, eu estou aqui como porta-voz de 30 representantes comerciais espalhados pelo Brasil. O Wilson, que está ali, é o representante também em Curitiba, nós dividimos a região, e os demais não estiveram aqui em função da distância. E, mediante essa representatividade, nós apresentamos uma denúncia, né, com respeito ao síndico Marcelo Simão, na primeira vara de falência. Isso decorreu já em meados de novembro do ano passado. Nós, primeiramente, procuramos o vereador Fernando Sabino, contamos o que estava acontecendo na Meliani para ele. Ele ligou para a primeira vara, falou com a promotora, que eu acho que era Valéria, respondia por nome de Valéria, mas a gente não teve resposta. Na realidade, 2 ou 3 dias depois, nós soubemos que o vereador recebeu o síndico e o irmão dele para esclarecer o que estava acontecendo na Meliani, mas isso não chegou às nossas mãos. Então, acho que uma semana ou 10 dias depois, nós fizemos uma denúncia pública mesmo, né? Pedimos auxílio do Dr. Alexandre Stader e fizemos a denúncia. Na nossa redação mesmo, sem cunho político, não temos ligações políticas, não temos atividade política nenhuma. E a Meliani é uma empresa remanescente, eu acho que é a única ativa do grupo do consórcio Nasser. É a única que estava ativa. Ela pediu falência em meados de 99. Ali no início foi nomeado um síndico chamado José Luiz Moreno Munhoz, que administrou a empresa por algum tempo. Com o falecimento dele, assumiu como síndico um funcionário de carreira, que responde pelo nome de Carlos Ishi. E em 2008, nós fomos surpreendidos lá na empresa pela justiça, quando foi nos apresentado o Gilmar Longo da Rocha lá como síndico, daí a partir daquela data. Eu lembro que naquele dia eu fui o único que me levantei e falei com ele e disse, olha, a justiça está chegando com 10 anos de atraso aqui na empresa. 10 anos depois ela nomeou alguém para administrar essa empresa. Eu tenho certeza que ela é rentável e que tem condições de sair dessa falência. E eu lembro que ele disse assim, isso é o que nós vamos ver. Não foi isso, Gilmar? E dali para diante ele veio administrando a empresa. Ele administrou, eu creio, com bastante competência. No início até a gente teve alguns resquícios em função dessa administração, de alguns bloqueios de pagamento que se fizeram necessários na época, e a gente entende só agora. Mas voltamos ao mercado, voltamos a faturar, voltamos a vender os produtos, oferecer no mercado. O mercado consumidor, que vocês conhecem, Cera, Canário e Sabão Guaíra, tem liderança de mercado, não só aqui, mas em várias regiões. E o volume de faturamento da empresa foi crescente. Como ele disse, foram pagos impostos, folha de pagamento em dia, representantes em dia, e a abertura de novas regiões, onde a empresa pôde, então, se desenvolver também. Mas, logo em seguida, 2 anos depois, eu creio, em abril do ano passado, se eu não me engano,
Novamente, nós fomos surpresos. A vara de falência nomeou, então, o Marcelo Simão como síndico. Né? Essa pessoa foi lá... Vara da Fazenda pelo mesmo magistrado? Eu conheço por nome, não conheço juridicamente, que é o Marcelo Macedo, né? A gente conhece por nome em função do que se diz na empresa. Para vocês entenderem, nós como representantes comerciais, nós temos atividade de intermediar o comércio do produto da empresa nos mercados consumidores, né? Redes de mercado, atacadistas. Então, na administração mesmo da empresa, nós não temos atividade nenhuma. O que a gente conhece é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, né? E o que nós vimos foi o seguinte: de repente, esse síndico, ele pintou o prédio, ele fez algumas reformas que eram necessárias, porque ali onde fica a Miliane, para vocês se localizarem aqui em Curitiba, ela fica de frente à Sanepar, na Engenheiro Rebouças ali, é uma área de mais ou menos 20 mil metros quadrados. Então, ela veio se deteriorando com esse tempo de falência, mas ela veio se mantendo viva, né? E como qualquer pessoa, eu creio aqui dentro, como a gente administra a vida pessoal, quando você não tem crédito, quando você está falido, automaticamente você fica devendo para banco e você não tem como sair disso. Então, a nossa pergunta é como uma empresa sobrevive 12 anos num regime falimentar, sobrevivendo, colocando os produtos, crescendo no mercado, como veio na administração do Gilmar, e, de repente, o que a gente vê? Em agosto do ano passado, um faturamento que era em torno de 2 milhões de reais mensais, veio para 780 mil reais. Só para entender, então, tinha um administrador, Gilmar, ele, na sua administração, faturava... 2 milhões e 200 mensais. Assumiu o Simão, é Marcelo Simão? Marcelo Simão. Marcelo Na realidade, esse Marcelo Simão, para vocês entenderem também, ele não comparecia na empresa. Quem aparecia na empresa, e eu não conheço eles pessoalmente, era o Rubens Aclésio Simão, que é pai dele. Que não era síndico, era ele quem administrava a massa. E aí diminuiu de 2 milhões... Começou a cair o faturamento, mesmo com as reformas, de 2 milhões ele caiu em novembro, aliás, em outubro, para 780 mil reais. Desculpe fazer uma pergunta, presidente, nesse meio termo. Você afirmou que o Marcelo Simão era o síndico, mas quem ia administrar era o pai dele? O pai dele, Rubens Aclésio Simão. Com qual jurisdição ele tinha essa autonomia? Não tenho conhecimento, deputado. Não tenho conhecimento. Eu só sei isso que eu estou falando. Quem administrava a empresa é isso. E a partir do momento que nós denunciamos essa... Ele contratava, demitia, vendia? Ele, na Rubens. realidade, ele é quem administrava. E a partir dessa denúncia, ele também não compareceu mais à empresa. Nenhum dos três foram mais à empresa, desde aquela data. De que data? Desde 18 de novembro do ano passado. Então, foi trocado o síndico, uma empresa que faturava mais de 2 milhões, baixou para 700. Chegou a 480 em dezembro. 400. O indicado pelo juiz Macedo foi indicado, mas o pai é que administrava. Isso. E faz 3 meses que não aparece ninguém. Que não aparece ninguém. Na realidade, eles administram a empresa, se eu não me engano, salvo enganos, num escritório da Hermes Macedo, que é onde os funcionários financeiro, comprador e o gerente comercial vão até esse escritório 2 vezes por semana responder. Foi aonde, com o auxílio da Polícia Militar e da Polícia Civil, eles foram conduzir a família Simão para vir aqui, mas, de acordo com a nossa secretaria, a família Simão não estava no local, justamente na HM, onde eles administram, me parece, que chegou aqui por mais de 20 anos. Então... e nós denunciamos por quê? Porque, como representantes, nós vivemos disso, né? Nós vivemos da comissão da venda desses produtos. E a Miliane é o nosso carro-chefe, não só meu, mas aqui eu estou representando 14 representantes que assinaram essa denúncia. E nós tivemos os nossos negócios reduzidos em função disso, né? E o que nós vimos? Nós vimos que se continuasse dessa forma, a empresa fatalmente, em 20 de dezembro, ela entraria em férias coletivas, e quando voltasse janeiro, dia 3, a empresa já estaria fechada. E com base nisso é que nós fizemos essa denúncia. Mesmo o senhor não sendo administrador, já deu para notar que o senhor tem o rito processual interno da empresa. Sim. O senhor tem o porquê que aconteceu isso com a empresa? Olha, nós não temos, né? Eu até vou falar que eu fui despertado aqui
no depoimento do Genildo, se não me engano, quando ele falou da locação dos imóveis e tal. Então, pensei ali sentado que, de repente, o imóvel interessa para negociações, para especulações, porque é uma área de 20 mil metros, é uma área nobre, é ali no Rebouças, entre o Rebouças e o Jardim Botânico, de frente a Sanepar. Nós temos uma copa que vem aí, né? Engenheiro Rebouças e Brasília e Tiberê, entrada e saída do aeroporto rodoferroviário, né? Se a copa mesmo se desenvolver ali na arena da Baixada, automaticamente imagine a valorização desse imóvel, né? O que pode ser feito. Isso me despertou aqui agora, mediante realmente ao depoimento do Genildo aí falar da exploração dos imóveis, né? Só uma parte, o senhor é representante, então, dos representantes comerciais que têm a ver da empresa. Não recebeu comissão, nenhum dozeavos, nada. Não, na realidade, a empresa ela está ativa. Então, as comissões estão sendo pagas, os salários estão sendo pagos. O que a gente conhece que não estão sendo pagos são os impostos. Os impostos que, na gestão do Gilmar, estavam plenamente em dia, hoje já não são pagos. O que a gente estranhou? Porque, na realidade, quando nós fizemos a denúncia para a vara, nós não obtivemos resposta nenhuma. Aliás, se vocês me permitem, nós denunciamos ao Procurador Federal do Trabalho, ao Juiz de Direito da Primeira Vara, ao Procurador da Justiça da Promotoria das Varas da Fazenda Pública de Falências e Recuperação, ao Ministro Corregedor Nacional da Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Paraná, ao Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público, ao Presidente da Ordem dos Advogados, ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas, ao Presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais. Também fizemos a CUT, essa denúncia. Encaminhamos essa denúncia a vários órgãos. O que nós tivemos? Nós tivemos uma intimação, logo depois da primeira vara, que ela se deu no dia, que não tem nem a data, 23 de novembro, eles nos intimaram pela escrevente juramentada Maria Margarete R. da Silva, e a juíza era Mariana Gluskiziski Fowler Gusso, uma juíza substituta. Eles disseram que nós éramos anátemas, ou seja, nós não tínhamos representatividade para denunciar esse senhor. Isso que eu queria pedir, por exemplo, nós temos algum representante dos credores da Meliani aqui? Eu acredito que não. Da indústria Meliani? Alguém que seja representante dos credores de forma geral, ou seja, representante de funcionários, de fornecedores? Não, eu de certa forma falo pelos funcionários porque eles temem uma demissão por justa causa em qualquer momento que eles falem, né? Então a empresa ainda não está decretada a falência, ela está em recuperação. Não, ela está em regime de recuperação de continuidade, ela está com continuidade. Mas então, nós, mediante esse faturamento, essa baixa de negócios e a diminuição comercial dela, nós imaginávamos que ela fosse fechar em dezembro. Acreditamos que, por forma dessa denúncia, ela não tenha sido fechada. E como a marca é muito forte no mercado, não houve nenhuma procura por parte de alguma empresa maior, uma multinacional, na aquisição de administrar essa empresa? Não tem conhecimento desse fato? O que nós temos são informações que eu não sei se são verídicas, que já houveram várias propostas no passado e tal, mas que todas foram negadas, né? Não correram adiante essas propostas aí. Os proprietários da empresa estão dentro da empresa? Hoje não. Hoje não. Não tem contato nenhum? Nenhum. Não tem prolabore nenhum? Nenhum. Não tem absolutamente nenhuma vinculação com os funcionários, nada, com os representantes? Nada. Ficou ao cargo da família Simão? A administração dessa empresa. Eles estão proibidos de entrar lá também ou não? Estão. Proibidos? Os proprietários, sim. Os sócios proprietários são proibidos de entrar na empresa. O bem imóvel, não sei se vai saber disso, lógico, estaria arrestado sobre a ótica de pagamento de credores? Eu acredito que não. Acredito que não ainda. Eu acho que o que eu tenho conhecimento é que na gestão do Gilmar estavam sendo feitos esses arrestos, foram feitas avaliações do imóvel ali, e estavam sendo arrestados outros bens da família Nasser, de outras empresas que eram do conglomerado, para tentar trazer tudo para dentro da massa falida da Meliani, para que depois esse arresto fosse feito no geral para pagar e, enfim, contribuir com a continuidade dessa empresa. Isso nós tínhamos informação porque, não por estar na frente dele, mas a administração do Gilmar foi muito transparente em todo o tempo. Ele estava na empresa presente diariamente,
quando não ele, alguém da equipe dele, e essas informações eram trazidas para nós de forma bem transparente. Hoje a gente não tem mais o conhecimento. Pela administração estar fora, a gente só ouve... Quem administra hoje? São a família Simão. Mas como alguém administra à distância? É isso que eu disse para os deputados. O que ele faz 2 vezes por semana, vão ao escritório, que eu acredito que seja lá na HM, o financeiro, que é o rapaz do Fabiano, o Juarez, que é o comprador, e o Vardolino, que é o gerente comercial. Então, eles vão segunda e sexta, lá nesse escritório, dar as informações do que a empresa está fazendo, do que precisa, da sua necessidade. É bem à distância mesmo, deputado Kielce. Acabamos de receber aqui o retorno. Ronaldo Fortes, sobre o RG, deu um certificado sobre as penas da lei, que tem conhecimento que a família Simão, Marcelo Zanon Simão e Fábio Zanon Simão estão no exterior, encontram-se em viagem no exterior, e o senhor Rubens Simão encontra-se em viagem no litoral. Então, eles estão administrando bem à distância, e me parece que muitas empresas eles estão administrando à distância. Então, está aqui, vai ficar junto com a nossa secretaria, porque com certeza nós vamos, a convocação permanece, e na próxima sessão que nós possamos fazer aqui perto dos seus escritórios, nós vamos solicitar, já que já permanece aprovada aqui a vinda da família Simão, porque só eles vão poder realmente trazer mais informações para que a gente não faça nenhum pré-julgamento, verdade? Continuando, então, se vocês me permitem, o que nos causou estranheza? Foi quando nós denunciamos a todos esses órgãos e nós obtivemos essa intimação da juíza substituta e da escrevente juramentar, comparecemos ao cartório para fazer o depoimento, nenhuma delas estava, nem a juíza e nem a escrevente, nem mesmo para assinar o documento oficial, que é o termo de comparecimento, né, que também tem aqui. E também nos causou estranheza porque logo depois desses órgãos todos nós recebemos 2 respostas. Um do Ministério Público do Trabalho e outro da própria Corregedoria Geral, dizendo que eles não viam problema nenhum na administração e que esse processo seria arquivado, o arquivamento do processo. E nós estamos falando aí em torno de 80 funcionários e 30 representantes diretos, né? Fora fornecedores, fora carreteiros e mais o mercado consumidor, que são todas as redes de supermercados e atacadistas espalhados no Brasil inteiro, que tem a demanda do produto. E hoje o que nós vemos é uma luta interna em que a gente vende à vista para produzir, comprar a matéria-prima, produzir esses produtos, entregar ao mercado e tentar fazer com que esse produto ainda fique vivo no mercado para que a empresa não feche. Eu não quero entrar em detalhes sobre a administração, não nos cabe até essa linha de raciocínio, Certo. mas o senhor citou que 2.200.000 chegou ano passado. 480 mil. Há quanto tempo atrás? De abril a dezembro. De 2010. 10. 2010, 2009. 2010. 2010. 2010. Ele caiu agora para 480. Em dezembro. Então, se da maneira que o senhor está nos passando, esse faturamento mensal deste mês o senhor tem? Olha, aproximadamente. O que aconteceu? Com essa denúncia, né, isso também é de meu conhecimento por informações. Parece que a família do síndico investiu R$60 mil em janeiro, lá com matéria-prima, e o faturamento de janeiro foi 900 mil, salvo engano, o de fevereiro 1.100.000, e a probabilidade de março é 1,5 milhão. Desculpe, eu vou fazer a pergunta que o senhor deu uma resposta dúbia. Quem investiu na empresa e por qual motivo? Segundo o meu conhecimento, a família Simão. O motivo, talvez por eles serem síndicos, né, e administrarem a empresa, e mediante a denúncia, talvez não querer que a empresa fechasse, né? Essa é a... Alguma pergunta, deputado Péricles? Inclusive, Deputado Nelson? Só para confirmar, depois a gente foi buscar, na época da administração do Gilmar, a empresa estava com faturamento de 2.200.000, impostos em dia, tinha crédito bancário, tinha 1 milhão de crédito no Banco Real, tinha mais 50 mil reais de crédito numa conta especial e tinha também as empresas de fomento que trabalhavam.
Hoje, a empresa tem protestos, não tem mais o crédito de 1 milhão e, segundo nos consta, deve no banco. E, estranhamente, também nós buscamos, mediante e junto a esse doutor Alexandre, que nos auxiliou a fazer essa denúncia, nós buscamos ver o processo, se for ajuntada essas petições, essa denúncia toda, e desde 27/9, esse processo não volta para a vara. Ele está sempre em cargo do advogado ou com baixa para o síndico. Tem aqui também vistas da CGPAR. Bom, eu só sugiro, né, presidente, que nós, na próxima reunião próxima aqui a Curitiba, nós possamos convocar os proprietários, antigos proprietários da empresa, para ouvir eles, porque uma empresa que fatura 1 milhão, 1,5 milhão por mês, com 80 funcionários, mais 30 representantes, ela está literalmente falida. Não se tem muito o que se fazer. Então, nós precisamos ouvir eles o porquê dessa protelação, né? Ela, na realidade, ela não está falida, né? Ela está num regime falimentar que eu creio que, a exemplo do que o Gilmar falou, se você tiver uma administração ali que seja Exato. firme, automaticamente ela expande no mercado, porque você tem mercado para isso. Mas é minha opinião particular como cidadão, eu penso que uma empresa dessas precisa ter uma movimentação muito maior e tem condições de ter uma movimentação muito maior para manter os seus negócios, manter os funcionários, os representantes, pagar os fornecedores e também os impostos em dia, né? Então, eu acho que se não tomar uma medida radical logo no sentido de sanar a empresa, com esse faturamento, o Gilmar, que está aqui, é testemunha que ela está só se protelando a falência dela, né? É inevitável, é a minha opinião. Então, que se convoque os proprietários da empresa. Também concordo. Né? Deputado Mauro, deputado Cleiton. Então, só queremos agradecer ao senhor. Eu que agradeço. É importante, principalmente o que chama a atenção, né, deixa muito claro, em tese, a partir do momento em que a empresa estava com seus impostos em dia, estava demonstrando condição financeira, aí muda-se o síndico, hoje a empresa está em cartório e algo que causa estranheza, né, depois que começamos a trabalhar, depois que começamos a falar sobre a verdade, a família Simão resolve, inclusive eu quero ver no âmbito jurídico, como é que eles estão fazendo essa proeza. É verdade. Essa proeza Boa pergunta. de colocarem 600 mil deles lá. É uma coisa que... 60 mil. Nós vamos aprender muito ainda, pelo jeito. Nós vamos aprender muito. Mais alguma coisa? Não, é só agradecer realmente vocês terem nos recebido, né, deixar com que a gente usasse a palavra, porque nós estamos mais aqui até em busca desses esclarecimentos também, porque a gente não entende, vendo uma empresa há 12 anos sobreviver no mercado, não sair desse processo falimentar, iria sair com certeza se estivesse ainda administrado pelo Gilmar, nós temos certeza disso, mas é como o Genildo falou, né, acender uma vela para a CPI para ver se a gente consegue fazer com que a empresa reviva, restabeleça o mercado, restabeleça, enfim, a parte mercantil. E com isso ela ajuda o Estado em impostos, em tributação, em tudo, enfim, né. Agradecer realmente e dizer que nossa esperança está em vocês. Muito obrigado. Ok? Obrigado a vocês. Muito obrigado. Na realidade, é importante salientar que esta é a primeira CPI do Estado do Paraná que sai da Assembleia Legislativa e está indo na ponta, nos municípios, porque, como disse aqui, né, o presidente da associação daqueles que realmente foram lesados, é que é muito difícil não ter condição nem de ver o processo, quanto mais o pensamento em receber o que é de direito. Eu gostaria de convidar, então, o doutor Luiz Quinob, ele que pediu a palavra em função de que o seu cliente foi citado, mas só lembrar ao doutor de que nós não vamos aqui falar de política. O senhor, até pela sua postura, pelo seu equilíbrio, sempre será muito bem tratado no nosso trabalho, mas apenas estamos apurando irregularidades, com possíveis fraudes em falências, com possíveis
irregularidades em administração. Mais nada, tá bom, doutor? Ótimo. Obrigado pelo esse espaço. Eu pedi para fazer esclarecimentos ao presidente Fábio Camargo, demais deputados, senhor relator. Seria para esclarecer a questão levantada contra o meu cliente, o Albanor, e esclarecer algumas questões de fato e de direito. Inicialmente, o senhor Ginildo disse que o processo que tramitou na vara da falência, autos 2438/2005, não teria, a comissão de credores não teria oportunidade de acompanhar o processo. Essa informação ela é inverídica, porque a Concred participou do processo, o Ministério Público participou do processo e o Albanor, na época, em 2005, entrou com a ação para reconhecer o direito dele, o direito de cidadão, no direito de ter os seus direitos fundamentais assegurados. Ele ingressou com essa ação na Justiça. E o réu da ação só poderia ser a massa falida. Não teria como propor ação contra outra pessoa. Juridicamente, era o caminho correto, e esse foi adotado pelos advogados. No processo, o Albanor, 2438, ele ajuizou, eu não sei a data aqui, mas foi no ano de 2005, e em 29 de maio de 2008 foi dada uma sentença pelo Dr. Gederson Suzin, juiz de direito da primeira vara da Fazenda, onde que ele disse o seguinte: julgo procedente o pedido para reconhecer e declarar que o autor Albanor não praticou nenhum ato de administração e gestão no período de vigência da empresa Megacred, distribuidora de títulos e valores mobiliários, exonerando de qualquer responsabilidade por atos lesivos a terceiros ou à sociedade praticados pela citada empresa. Então, Albanor foi exonerado através de uma ação judicial. O processo tramitou por quase 5 anos e ele foi exonerado da responsabilidade de atos de gestão da Megacred. Eu vou pedir para juntar essa sentença. A outra questão que foi levantada no processo... Desculpe, doutor Luiz. O senhor pode nos responder simultaneamente algumas coisas? Sim. Eu estou com o contrato social aqui, e consta como sócio-gerente o Albanor José Ferreira. Sim, deputado. Esse contrato social foi juntado nos autos, desconstituído esse registro da ação. Através da ação judicial, peço respeito, que eu estou esclarecendo uma situação. Perfeito. Eu estou aqui esclarecendo o fato jurídico. E nessa decisão, o juiz exonerou o Albanor. Essa questão da certidão, se ainda consta na verbação, é uma mera formalidade que não foi... Qual juiz, doutor? Qual juiz, doutor? Qual juiz? O juiz lá da vara da Fazenda é Gederson Suzin. Este, se eu não me engano, é o substituto? Deixa eu ver se na época... É juiz de direito substituto. Qual era o juiz titular? Essa ação tramitou desde 2005 e passou por diversos juízes. Foram vários juízes que... Doutor, todo respeito. No momento em que o juiz substituto assinou, tinha um titular. Qual no dia era o titular? No dia? No momento, no período. No momento o titular do cartório? Isso, doutor. O juiz titular era Marcel Rótali de Macedo. Muito obrigado. Titular. Aí eu prossigo. No processo 1313, que é o processo da falência, o juiz declarou o seguinte: verifico que a ação ordinária 2438 fora julgado parcialmente procedente para reconhecer e declarar que o autor Albanor não praticou nenhum ato de administração e gestão no período da Megacred, exonerando de qualquer responsabilidade por atos lesivos a terceiros ou a sociedades praticado pela citada empresa, bem como noticia que o Superior Tribunal de Justiça determinou o processamento de recursos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para análise dos efeitos de decreto falimentar, descaracterizando assim a preclusão de direito do peticionário. Mas eu quero fazer uma pergunta. Certo. Se ele não participou, por que ele recebia prolabore?
Essa questão do Prolabore é uma questão que eu vou pedir essa degravação, e tem inúmeros atos aqui falados pelo senhor Ginildo. Se eu aqui atacar um por um, eu vou atacar eles com documentos. É isso que eu vou trazer para a CPI, em nome do meu cliente. Eu vou juntar certidões e vou trazer todos os documentos, porque isso, no final, até eu ia pedir essa... Porque, já antecipando, eu vou pedir prazo e vou juntar documentos, porque vou requisitar certidões do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, da Vara da Fazenda, inúmeros locais que têm os Doutor processos. Luiz. Mas só para concluir essa parte... Eu só quero deixar claro para o senhor o seguinte. A CPI está sendo absolutamente equilibrada e absolutamente respeitosa, inclusive em tese, com pessoas que acabaram cometendo crimes. Os documentos da CPI estarão sempre à disposição de quem quer que seja. E talvez o senhor esteja só se equivocando, doutor, porque aqui não é um tribunal e o senhor não precisa solicitar prazo e não precisa fazer nenhum tipo de solicitação neste sentido. Nós aqui não estamos nem pré-julgando e muito menos julgando. O que nós estamos fazendo apenas é colhendo informações para que, se o sistema estiver com alguma forma incorreta, que seja corrigido. Fico agradecido. Por favor, deputado Mauro Moraes. Doutor Knopp, como o senhor afirmou, eu gostaria que o senhor afirmasse. Então, o senhor está sob juramento aqui na CPI. Isso aqui é uma comissão parlamentar de inquérito. Eu quero saber... Um momento, estou com a palavra. Eu quero saber do senhor, se o senhor confirma aqui que, em momento nenhum, o doutor Albanor recebeu prolabore da Mega Crédito. Eu quero saber isso do senhor. Essa situação eu tenho que verificar para poder lhe informar. Ao senhor, como advogado, o senhor não tem conhecimento. Esse eu não tenho conhecimento dessa informação. Ah, bom. Então é isso que eu gostaria. O senhor deu a entender que Tá. É que só para, então, não sei se eu respondi. Mas não gostaria, mas é muito. Eu julgo de primacial importância que nós, membros da CPI, possamos saber se o doutor Albanor recebia ou não prolabore. É isso que eu preciso saber. Não tenho como responder, porque eu... Na sequência. Então eu vou combinar, para que a gente possa também adiantar o assunto, que nosso assunto, se for Albanor, família ou não for, isso é um assunto que o judiciário vai resolver. Nós estamos aqui em busca de esclarecimentos para que a gente possa levar a sociedade e, acima de tudo, para que o sistema, se estiver errado, possa ser mudado. Então, eu vou pedir para o senhor, não se trata do senhor ficar defendendo o Albanor, porque ninguém acusou, e se houve uma acusação em tese, não é nós que vamos aqui julgar, senão nós vamos ficar aqui nos desgastando, e se a gente quisesse, com todo respeito, doutor, o Albanor estaria aqui. Nós não estamos politizando o nosso trabalho, porque se nós quiséssemos politizar o trabalho, nós traríamos aqui o Albanor, ele teria que estar aqui. Só que, em função até de uma sociedade que está se movendo contra uma situação que aconteceu, nós estamos poupando um desgaste. Então, eu acho que o senhor só está desgastando o seu cliente. Não quero falar nada, mas eu acho que o senhor está desgastando o seu cliente. Eu acho até desnecessário, mas eu, como democrata que sou, nós somos aqui, estamos deixando o senhor com a palavra. Mas acho que o senhor está desgastando o seu cliente desnecessariamente. Eu agradeço a oportunidade. Presidente, posso? Senhor, dormientibus non succurrit ius. O senhor sabe o que eu disse, que a lei não protege a quem dorme. E nós buscamos realmente esclarecer a opinião pública qual é a intenção da CPI. Eu queria, pontualmente, quem administrava a Megacred? Pela decisão aqui do juiz, posso lhe deixar aqui, a decisão judicial, eu trabalho com decisões judiciais, o juiz, no embargo de declaração feita pela Comissão de Credores, no processo 1313, disse o seguinte: pode ser verificado que Albanor sequer fora inquirido no juízo falimentar, posto que apenas João Lincoln e Rodrigo Pereira foram inquiridos como falidos, sócio-administradores e gerentes. Depoimentos de folhas tais e tais, constantes os autos 1313, ou seja, Albanor não figurou como sócio-gestor. Qual juiz? Qual juiz?
do processo 1313 do dia 5 de setembro de 2008 do juiz Marcel Guimarães Rota de Macedo. Excelência? Repito, o senhor só está desgastando o seu cliente e talvez até o magistrado. Pode ficar com a palavra. Excelência, eu agradeço a oportunidade e eu vou entrar com uma petição para pedir a degravação para a gente tomar as medidas judiciais cabíveis. Olha aqui, ó, já está aprovado. Já está aprovado. Nossa CPI é uma CPI absolutamente transparente. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Gostaria de... Para adiantar o trabalho aqui, nós temos ainda... Podemos chamar aqui, não sei se os senhores acham que precisa, mas a questão da Megacred, deputado Kelso, deputado Mauro, deputado Nelson, Bier. Hã? Périx, Nelson e Nelson. Veja, a gente tinha até comentado ali atrás que poderíamos convidar ainda chamar uma testemunha que poderia ser indicada pelo presidente da Concred. Acho que é desnecessário. Agora, se os senhores quiserem, acho desnecessário. Nós já temos conhecimento já temos? deles. Então, vamos ver o que mais aqui que a gente tinha combinado ali atrás. Nós temos também aqui a questão da madeireira Passaúna, pergunta que nós poderíamos também tratar sobre esse assunto. Acho que nós podemos fazer uma reunião para ver se a gente adianta em função do horário. E também aqui eu queria colocar em votação o que nós já conversamos ali atrás, se os senhores deputados, se a gente podia aprovar, que nós já fizemos vários ofícios ao presidente do Tribunal de Justiça, fizemos a quem mais? Tribunal de Justiça, CNJ, OAB, enfim, estamos aguardando o retorno, mas a maioria já deu retorno positivo. Eu tenho aqui algumas solicitações que dependem da aprovação aqui da CPI. Ofício ao presidente do Tribunal de Justiça, mais um, diferentemente do que já foi, do qual ele já despachou, que o corregedor está mandando para a gente, para que requisite dos cartórios judiciais a apresentação a essa comissão da cópia integral dos seguintes processos, juntamente com autos, apartados ou apensos de arrecadação, prestação de contas ou demais incidentes, se houverem certificando a serventia, caso não existam, sob a pena da responsabilidade, porque a gente está vendo que está tendo, às vezes, alguma dificuldade dentro do cartório, e aí que a responsabilidade recaia. Os números exatos dos processos para a expedição de ofício serão apurados posteriormente, para que não haja equívoco. Tá, deputado? Então, seria assim, falência do grupo Megacred, auto de arrecadação, revocatória e prestação de contas, ações ordinárias contra sócios e movidas por sócios. Falência de tintas Quimpar, falência de indústria química Carbomafra, falência de Hermes Macedo, falência de Isapel, falência Banco Araucária, falência Indústria Trevo, falência de Lembraçu Supermercados, falência de Indústrias Langer. Aí são várias falências contra a mesma empresa. Falências do consórcio Nasser, falências Tip Top Alimentos. E eu quero dizer que pela segunda reunião que nós fizemos, 90% dessas falências, que são as maiores, estão com a família Simão. Só quero que foi falado, está nas notas taquigráficas aí. Não de hoje, né? Da nossa reunião anterior. Falência Etsul Transportes, juntamente com pedido de providências. Tem aqui alguns números. Falência de Madeira Passaúna, de Almirante Tamandaré. Falência de Panaísa Agroindústria, da comarca de Piraquara. Concordata Preventiva, EBEC SA, antiga denominação social, CR Almeida Construtora de Obras, da comarca de Piraquara. Falência de Casa Santos, da comarca de Araucária. Falência de GVA Indústria e Comércio, da comarca de Guarapuava. Falência da Avícola Santa Fé, da comarca de Astorga. Falência Indústria Madeireira, Guarapuava. Falências Moinho Graciosa. Falência da Inca Farma, nome fantasia, Drogamed.
Se os deputados estiverem de acordo, então está aprovado para a Secretaria solicitar esses autos para nós. A convocação continua valendo a família Simão. Vamos fazer um convite ao Arno Jung. Nós tínhamos, que é o antigo, para a próxima reunião, que não será a próxima segunda, né? Porque nós ainda vamos fazer o nosso roteiro no interior, e eu acho que aí depois, quando a gente retornar, na Assembleia, a gente aí retoma os assuntos da região metropolitana da capital. Pode ser assim? Aprovado? Então, aprovado. E aqui, então, também convidado, aí seria junto no mesmo período do Arno Jung, o José Antônio Pazzi. Ele é prefeito de Campo Magro, e foi criada uma CPI em função da nossa CPI lá, mas por eles não terem as mesmas condições a nível municipal do que nós estadual, então e o próprio prefeito também quer falar. Ele ligou, ele quer falar, mas vai ficar para o nosso retorno do roteiro do interior. Perfeito assim? Bom, fica afirmado então que a nossa próxima reunião seria terça-feira que vem, às 17... Não, vai ser em Maringá. Maringá, né? Por que quinta? Não, porque a questão regimental lá já está resolvida. Terça-feira, né? Terça-feira que a gente tinha combinado, toda terça. Senhor toda presidente, terça. só um pedido, por ordem jurídica. Eu pediria à nossa assessoria para verificar realmente em qual país se encontra a família Simão e a comprovação disso. Perfeito, deputado Kelsey. Nada como ter experiência. Perfeito. Está aprovado, unanimemente. Então, fica terça-feira que vem, sábado, às 17 horas, na Câmara Municipal de Maringá. Desculpe, sábado não, gente, estou com o sábado na cabeça. Terça-feira, tá certo? Terça-feira, na comarca de Maringá. Perfeito? Deputado Péricles, algum pedido de aprovação? Segunda-feira a reunião prévia. Segunda em Curitiba, a nossa reunião prévia. Terça-feira, 17 horas. É isso? Deputado Péricles, alguma solicitação, deputado Nelson? Bom, que a ideia do deputado Kelsey aqui foi excelente, né? Eu só sugiro que se busque as matrículas dos bens imóveis dessas empresas da época do pedido de concordato de falência. Desculpe, solicita? Se nós buscássemos as matrículas dos bens imóveis dessas empresas no período de falência, para nós termos noção dos bens e da avaliação desses bens. Perfeito. E aonde estão esses bens? Vamos dizer, uma firma pediu falência, pediu concordata lá em 2000. Naquele momento existiam os bens, e se esses bens, qual são a utilização deles nesse momento e qual são... O que a assessoria está informando é que nós, através do nosso pedido do CNJ, na primeira reunião foi aprovado, então já foi feito ofício. Cartório, né? Ok? Através do CNPJ nós vamos ter essa informação? Relação de bens. Era isso, deputado? É isso? Deputado Bier. Nelson. Mauro Moraes. Deputado Kelsey. É isso? Então, mais uma vez, agradecendo aqui aos vereadores da Câmara Municipal, que tão gentilmente atenderam a gente, aos funcionários da Câmara Municipal, à Polícia Militar, à Polícia Civil, a todos aqueles que se pronunciaram, atenderam o nosso convite, não deixar de lamentar que a família Simão foi convidada a semana passada, não vieram, foram hoje convocados, estão fora do país, mas, acima de tudo, o agradecimento às pessoas que estão confiando no nosso trabalho. Muito obrigado e damos por encerrada a presente sessão. Carla, faz um favor, só que preciso que agora seja a gente ver o que faz. Deixa comigo, eu reúno com eles ali, eu já falo. Foi já pensando nisso que a gente fez o conhecimento. Nós vamos pedir o nome de todas as falidas e do CNPJ. Aí com isso a gente oficia a corregedoria geral para que peçam nos cartórios todos os bens móveis que estavam e já estiveram. Eles podem ter sido Móveis e imóveis. Automóveis. Isso. Podemos pedir junto ao DETRAN. Para saber para quem que
gente só vai conseguir requerer